Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Isso, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Isso, porque aí eu falo brincando que a gente acorda quem está dormindo e assusta quem está acordado, quem não dorme, né? Tá bom. Como ele falou, meu nome é João, tá? A minha formação é na área da medicina, depois fui fazer minha especialização em psiquiatria, fiz essa especialização lá em Franco da Rocha, né, no Hospital do Juqueri, fiquei 2 anos lá, recebi alta, estava quase bom, né? Eu consegui fugir, né? E aí, até hoje as pessoas acreditam nas coisas que eu falo, né? Eu não sei se nós estamos todo mundo doido, né? Ou está todo mundo certo. De qualquer maneira, está dando certo, ok? E hoje me convidaram, eu acho isso extremamente honrado, porque as pessoas acreditam e me chamam para me falar. Às vezes as pessoas falam, me agradecem que melhoraram a vida, que melhoraram as suas... tudo, né? Aí eu falo, mas eu não fiz nada, eu só falei, né? Vocês só seguiram o que eu falei, né? E olhe lá, que ainda bem que deu certo, né? E para falar sobre um assunto que é um assunto do 3º milênio, que é do mundo da regeneração. O mundo de expiação e provas está acabando, né? Na realidade, ele já está fechando as portas, tá? Quem conseguiu passar, passou. Quem não passar, vai ser transferido de escola. É só isso. Vai receber uma passagem para outra escola. Só vai continuar estudando em outra escola. É que o mundo de expiação e provas era o ensino fundamental, não é? Por isso que o professor chegava para a gente e falava assim, vai escovar o dente, não é? Vai lavar a mão, vai pentear o cabelo. E quando a gente não fazia, não é? Tinha que fazer 2 vezes, aí fica parecendo castigo, não é assim? Terminado o mundo, o ensino fundamental, nós vamos entrar no ensino médio, onde essas coisas não precisam mais ser lembradas, a gente já sabe, né? Aí nós vamos começar a querer fazer coisas diferentes. Então, quando nós vamos pedir para o professor orientações, mas somos nós que vamos fazer. As coisas básicas a gente já sabe. E no mundo de regeneração, o que vai imperar entre as pessoas é a mediunidade. Não essa mediunidade, vamos dizer assim, tipo Chico Xavier. Não, nem tipo Divaldo. Não vai ser assim, em que tem um cara que recebe e vê. Não, vai ser muito comum entre as pessoas se comunicarem, por exemplo, através da telepatia, ou serem intuídas de alguma coisa e não achar que isso é sobrenatural, né? Quantas vezes você já não, vamos dizer assim, aconteceu de tocar o telefone e você já saber quem é? No mundo de regeneração, você vai conversar sem precisar do telefone. Não é? Você já vai receber a informação do tipo assim, estão querendo me avisar. Oi? Exatamente. A não ser que vão inventar uma telefônica transcendental, né? Não vai ter que pagar mais a conta, certo? Mas existe alguns inconvenientes e perigos em relação à mediunidade, não por ela em si, tá? Porque a mediunidade, ela não cheira e não fede, tá? Ela vai ter cheiro ou vai ter fedor, né, de acordo com o uso que você faz. Mas eu sei que eu tenho que usar segundo Jesus. Todo mundo já sabe. Mediunidade com Jesus, todo mundo já sabe. A maior dificuldade nossa, recém-saídos do mundo de expiação e provas, e acabamos de fazer a prova de admissão, lembra? Não sei, a minha época era isso, né? Eu estudei, fazer o cursinho de admissão para o colegial, não tinha isso? Pois é. Hoje tem uns vestibulinhos que eles chamam, né? Quando nós entrarmos no mundo de regeneração, a nossa mediunidade, que vai ser franca, patente, total, funcional, não vai ter mais dúvida, vai funcionar tranquilamente. O que pode atrapalhar a nossa mediunidade não é ela em si, mas vão ser as nossas questões emocionais. Ok? Esse é o maior risco. Então, aqui, o que eu vou focar foi um assunto que eu foquei na USE de Sorocaba, né? Então eu estava comentando para ele, vou fazer a mesma palestra que eu fiz em Sorocaba, vou fazer na USE, só que aqui de São Paulo, mas lá o setor da freguesia do Ó, né? Qual que é? É a dependência emocional. A dependência emocional, ela é uma sequência natural, ela não é sequela, tá? Ela não é doença, é uma sequência natural de quem está saindo do mundo de expiação e provas. É natural que ainda tenhamos dependência emocional. E por quê? Porque faz parte do processo do desenvolvimento do princípio inteligente que passamos
ou que passemos por um período neurótico em nossas vidas espirituais. Não tem como, tá? O que nos torna neurótico? É que ficou feio falar neurótico, né? Mas a neurose ou as dificuldades emocionais que atrapalham a minha qualidade de vida, porque dificuldade emocional todos nós temos, mas tem aquelas que atrapalham a nossa qualidade de vida. Aí ela é chamada neurose. As neuroses surgem devido ao conflito entre os meus instintos animais com as minhas aspirações humanas, que no mundo de expiação e de provas nos torna hominais, homens, animais que pensam. Nesse momento em que a gente pensa e sente é que surgem as neuroses, como uma sequência natural do desenvolvimento do princípio inteligente. Portanto, não é doença. Neurose não é para quem quer. Tem lugar aqui, olha. Tá tudo bem? Ah, você está com. Tá. Neurose não é para quem quer, é só para quem pode, não é? Você já viu animal neurótico? Já. Eu, pelo menos, eu tive uns 2 cachorros em casa que era neurótico. Eu estava até comentando com os meus filhos, que a gente vê às vezes o cachorrinho passeando na rua com o dono. Aí você percebe que o cachorro tem a cara do dono, não é? Às vezes o mesmo cabelo, o mesmo jeito de andar, não é assim? E por quê? É o dono que ficou igual ao cachorro? Não, o cachorro vai imitando o dono. Então, quando você vê animal neurótico, é porque ele está convivendo com homens, mulheres, né? Hominais. Volto a falar, isso não é doença, tá? Às vezes chega num nível em que a qualidade de vida fica tão comprometida que o pessoal marca consulta comigo lá no consultório. Mas marca por quê? Porque é doido? Não. Só quer saber o que eu faço para sair desse embrulho que eu tô. Tá bom, vamos tirar. Você só está confuso, mas não está condenado. Existe doença mental? Existe sim. Como qualquer outra doença, é uma herança genética e muitas vezes essa genética é uma proposta kármica. Mas a dependência emocional é uma sequência natural de quem vem vindo, evoluindo e agora vai passar para o mundo de regeneração. Isso pode atrapalhar a nossa mediunidade. Vamos ver como? Tá bom? Então vamos lá. Nós sabemos que a mediunidade toda se faz através de transferências. Como diz o André Luiz no Mecanismo de Mediunidade, o nosso cérebro é um gerador, emissor, receptor e codificador de informações eletromagnéticas. O nosso cérebro faz tudo isso ao mesmo tempo. Ok? Por exemplo, a nossa televisão, ela só é receptora, né? O canal de televisão, ou a antena lá da televisão é a emissora, tá? Mas para o emissor funcionar e para o receptor funcionar tem que ter um gerador de energia, certo? E ainda por cima, a maneira com que as informações são emitidas lá na emissora, elas têm que ser entendidas pela minha televisão. Então ela tem que ter um codificador. Lá codifica, não é que a imagem vem pelo espaço, vem em elétrons. Organizados de uma maneira tal que quando chega no receptor, ele decodifica aquilo e transforma em imagem de novo. Okay? O nosso cérebro faz isso tudo ao mesmo tempo. Ele é emissor, receptor, gerador e decodificador ao mesmo tempo. O nosso cérebro, enquanto encarnado, tá? Okay? Mas de onde vêm as informações que o nosso cérebro emite, codifica, gera, de onde vem? Do espírito. E onde ficam gravadas todas as informações que esse espírito um dia entrou em contato? No perispírito. Então a fenomenologia mediúnica é totalmente perispiritual. Ok? Um exemplo típico. Quantas vezes você está na rua, de repente você está esperando um ônibus. Está pensando na morte da bezerra. Alguma coisa faz você olhar, aí tem alguém te olhando. Como é que foi essa comunicação? A não ser que um cara tenha um braço enorme e fez assim no seu ombro, não foi. Foi perispiritual. Tá? Então, conhecendo como funciona o perispírito e como nós modulamos o funcionamento dele de acordo com o nosso estado de sentimento, de pensamento e de desejos, que é a nossa vontade é um momento antes de fazer, sabe? Então, realizar a vontade através da palavra ou através de um ato, tá?
Então olha aqui que interessante. Isso aqui são representações coloridas do como que funcionaria o nosso perispírito e o nosso centro de força. Aqui talvez dá mais impressão, que aqui é uma figura de 2 dimensões, mas o nosso perispírito, ele não é um círculo aqui, tá? Ele é uma esfera que fica aqui à nossa volta. Ó. E essa esfera é o que pode ser percebido por alguns médiums, tá? É uma irradiação, tá? E os centros de força são cones, tá? Aonde existe todo esse fenômeno de emissão e recepção de informações, ok? Então, quando você tem, por exemplo, vamos pegar o nosso centro de força, aqui é uma coisa interessante, ó. Os centros de forças do meio do caminho são todos dirigidos para frente ou para trás. O coronário é para cima e o genésico é para baixo, para pegar as energias que vêm da Terra e as energias que vêm do céu, certo? No meio do caminho, que é o verde, é onde a gente faz a interseção do que é da Terra com o que é do céu, que é onde está a sede do nosso coração, que simboliza sentimento, não é isso? Cuja extensão são os nossos braços. Quando a gente gosta de alguém, a gente abraça. Quando a gente não gosta, a gente afasta, não é assim? Perispiritualmente isso também acontece, em termos de energia. Por isso tem pessoas que a gente se incomoda de ficar perto, ou tem outras que a gente gosta de ficar perto. Quem duvida disso, repara como é incômodo entrar num elevador, que já tem gente. Tu não fica assim, né? Porque fica lá os perispíritos se acotovelando, não é? Aí, para aliviar aquela tensão, normalmente vem um assunto que todo mundo conhece. Qual que é? Vai chover hoje. Mano, que calor, né? Então, o pessoal só fala do tempo, né? Hoje estão falando do Palmeiras, mas é sacanagem. Falar do Palmeiras é sacanagem falar dele. Bom, então nós vamos entender um pouquinho mais esse mecanismo e como que nós alteramos essas estruturas de acordo com o nosso sentimento, o nosso pensamento e as nossas ações. Às vezes a nossa ação ela não é feita e nem falada, mas ela fica expressa no perispírito, que é a vontade. Ela aparece no perispírito. Você já pensou? Quando nós chegarmos nesse ponto? Eu acho que algum tempo atrás eu achava que isso funcionava tão bem que eu não falava o que eu pensava. Provavelmente fazia papel de idiota, né? Eu lembro que uma vez eu fui visitar a doutora Maria Júlia Preto Pérez, que vocês devem conhecer, né? A mãe do Júlio Pérez, da Juliana Pérez. Aí eu fui na casa deles, né? Eu era recém-formado, isso há mais de 20 anos atrás. Aí eu vi a Juliana assistindo um filme, eu lembro até qual era o filme, era o Fernão Capelo Gaivota, numa sala. E eu estava conversando com a doutora Maria Júlia, eu vi a Juliana e falei, eu quero ver esse filme. Só que eu cheguei na porta e fiquei na porta. Porque para mim, eu pensava assim, eu não vou entrar e invadir. Se ela me chamar, eu entro. Se ela não me chamar, eu não entro, né? Só que ela me olhava e voltava a assistir. Ela me olhava e voltava a assistir. Acho que ele ia pensando, que esse idiota está fazendo na porta? Que não entra, né? Acho que naquela época eu já achava que eles deviam adivinhar o que meu perispírito estava falando, né? Não era, que eu era bobo mesmo, né? Só eu pedir licença, posso entrar, né? Está fazendo alguma coisa, né? Mas não é. Então estamos falando que nós vamos chegar a um momento em que nós não vamos precisar mais falar, né? Materializar as nossas ideias através da palavra. Vocês já não ouviram falar uma coisa do tipo, quando você tem um projeto na sua vida, o pessoal fala assim, não fica contando para os outros que dá olho gordo, aí não funciona, o projeto não acontece? Na realidade é que se você fala muito de uma ideia, ela se materializa só na palavra e ela esvazia. Deu me entender? A palavra é para se comunicar, não é para concretizar as ideias. Deu me entender? Eu comunico, mas não é para ficar concretizando as ideias. Mas vamos ver outra coisa que eu acho que é interessante. Essas cores é uma espécie de padronização. Teve um cara chamado Joel Aleixo, que ele era um técnico em transporte ferroviário, lá no Pará, uma coisa assim. Ele teve que fugir de lá para São Paulo por causa de problemas de greve. Aqui em São Paulo ele foi morar com o tio dele, que não tinha onde ele fazer ele dormir. Então ele foi dormir na estrebaria, onde estavam os cavalos, né? Provavelmente ele pegou alguma febre, talvez a febre do feno, que o pessoal fala, né? E dessa doença que ele pegou, quando ele se tratou disso, ele voltou a si,
ele começou a enxergar a aura das pessoas, só que ele não sabia o que era isso. Aí o que ele fez? Ele começou também a ouvir vozes que eram de um mentor, dizendo para ele, olha, não falar para ninguém que você está vendo essas coisas e vai estudar esse assunto. Tá? Aí ele foi ver. Como o tio dele era espírita, apresentou para ele as obras básicas e ele começou a ler, começou a entender. Aí ele começou a estudar todas as outras obras que falavam de aura, né? Ou de perispírito. Ele chegou a uma triste conclusão: não existe consenso. Né? Cada médium vê de um jeito. Foi a conclusão que ele chegou. Então o que ele fez? Ele fez como Kardec fez. Ele pegou todas as informações que existem e viu aquilo que era mais comum a todas e fez um controle universal das ideias, vamos dizer assim. E ele chegou mais ou menos a esse consenso, de que o centro de forças que interessa para o ser humano saber que existe, porque são vários, não são só 7, tá? São esses, né? O genésico, o esplênico, o gástrico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Ele concebeu falar de um 8º centro de força, que é o tal do humeral, que nasce aqui em trás, que na realidade é a resultante da evolução de todos esses aqui. Que antigamente as pessoas que viam pessoas que já tinham esse 8º centro de força, achavam que era as asas dos anjos. Então não é muito comum no planeta Terra ter anjos. Só você. Aí o pessoal olha, mas que curioso. Não tem anjo no planeta, não tem. Nós estamos aí ainda gastando as informações para poder abrir o nosso 8º centro de força, que é quando nós vamos ter plenitude espiritual. Ok? Por enquanto somos aprendizes, estamos no 2º grau, no ensino médio ainda, tá? Ok. Então essas cores, ele mais ou menos então percebeu que é essas funções que tem. O vermelho nos liga à terra, né? Às raízes instintivas do mundo animal. Perfeito. Não é isso mesmo? Ou vocês já viram alguém ficar com raiva e ficar azul? Só o Hulk fica verde, né? Mas quando a gente fica com raiva, fica vermelho, não fica? Porque a raiva é instintiva. Ela nos protege. A raiva não é feia nem bonita. Ela é um sinal de alerta. Você está sendo ameaçado. É que nós, seres humanos, podemos nos sentir ameaçados por alguma ideia. Não pode nem estar acontecendo nada, né? Não é isso que acontece? Aquela história do martelo, conhece? O cara que queria emprestar o martelo do vizinho. E aí ele chegou lá e falou assim, amanhã cedo eu peço para ele. 7 horas da manhã ele acordou, eu vou lá. Não. 7 horas ele deve estar acabando, está dormindo. Se eu acordar ele ficar bravo, não vai me emprestar o martelo. Eu vou às 8. Chegou às 8 horas, ele falou, não vou lá não. Está tomando café da manhã, vou interromper o café, ele vai ficar com raiva, não vai me emprestar o martelo. Vou às 9. Chegou às 9, ele falou, não vou não. Vai dar que o cara está no banheiro, né? Lendo o seu jornal, obrando lá, vou ter que interromper a obra do cara, e ele não vai me emprestar o martelo. Ele ficou o dia inteiro pensando nisso. Até que chegou 6 horas da tarde, ele bateu na porta do cara e falou, pega esse martelo e enfia naquela. Só ele viajou na maionese. Então, olha, o ser humano pode ter instintos de raiva por coisas que ele imagina. Tá? O alaranjado tem a ver com o nosso chakra, centro de força esplênico, que tem a ver com a sensualidade. Agora, a sensualidade não é sacanagem, tá? Tudo que você fala que é sensual tem a ver com os nossos 5 sentidos. O sexo é uma especialidade do tato, que é um dos nossos 5 sentidos, ok? Uma curiosidade, que existe uma diferença aqui entre homens e mulheres. Porque se você for perceber onde é que estão as glândulas ou as gônadas masculinas, elas estão na bolsa testicular, fora do corpo. Elas são regidas pelo vermelho. Por isso que o homem é mais safado. Não uso isso como justificativa, só estou querendo explicar, né? E as mulheres são mais sensuais, porque as gônadas delas, os ovários, estão no nível do esplênico. Por isso que a gente fala assim, que quando você quer iniciar um congresso sexual, eu acho legal falar assim, é gozado, né? É que congresso não é com muita gente, tá? É só com 2, tá? É uma linguagem indiana isso, né?
Quando vai se iniciar um congresso sexual entre um homem e uma mulher, o homem é que nem fogão a gás, não é? Você aperta o botão, ele já... Não é assim? Mulher não, mulher é que nem fogão a lenha. Você tem que ir assoprando, tem que abanar, não é assim? É por causa disso, ó. O homem é mais ligado ao fogo e a mulher é mais aos sentidos, não é? Você pode ter o órgão mais erótico do homem, você sabe qual é? Ah, não é isso que você pensou, não. Tá. São os olhos. Né? O homem, só de ver, ele já liga os centros de força. E sabe qual é o da mulher? O ouvido. Não é interessante? Se você pode falar um monte de lorota para a mulher, ela acredita. Oi, desculpa. Desligou o som ou não? Eu bati aqui, ó. Mas só estou te falando o que é sensualidade, porque as pessoas ficam achando que é sexo. Não é. Ver, ouvir, paladar, olfato, tato, e uma especialidade do tato, que é o sexo, é sensualidade. Então o laranja tem a ver com os nossos 5 sentidos. Tá? O amarelo tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com o gástrico, né? O centro de força gástrico. Quem aqui já desceu naqueles brinquedos que mexe com a gravidade, que dá frio na barriga? Você já viu alguém descer tobogã e falar, ai que frio na testa? Eu nunca vi frio fazer isso. É na barriga mesmo, né? O azul, o verde, tem a ver com os nossos sentimentos, que só ser humano tem. Ou candidato a ser humano, que somos nós. Só nós conseguimos ter carinho, afeto, consideração. Animal não tem isso. Animal não tem. Planta muito menos, né? Planta responde ao seu carinho, mas ela não te dá carinho. Você já pensou, você está andando, vem uma begônia atrás de você? Eu correria, né? Porque é isso, carnívora, né? Planta carnívora, né? Animal também. Se você chuta ele se afasta de você, não é? Se você dá carinho, ele se aproxima de você. Mas ele sozinho, espontaneamente, ele não vai. Ah, tenho tanta consideração por você. O que acontece é adestrar o animal, na qual ele fica tão acostumado com aquilo, e pela proximidade, principalmente animal doméstico, né, ele acaba desenvolvendo aí a nossa, como é que chama? O mais velho espiritualmente ajuda o mais novo espiritualmente. O princípio inteligente do animal aprende conosco. Por isso que tem alguns animais que só faltam falar. Não é interessante? Não tem aquele filme lá com o Richard Gere, né? Minha mulher acha que eu sou parecido com ele. A minha mulher é suspeita, né? A minha irmã acha que eu sou parecido com aquele cara que fez o... Como é que é o nome daquele cara lá? Hã? Esse eu não conheço. Esse eu preciso ver. Ah, o Tom Hanks, pode ser também, sei lá. Alguém me achou parecido com o Kirk Douglas? É o Kirk Douglas, né? Mas como é que é aquele cara que fez o papel do Xerxes naquele 300 lá? Não. O Santoro. A minha irmã acha que eu sou parecido com o Santoro. Eu já começo a ter problema de identidade, sabe? Quem sou eu? Né? Bom, vamos continuar aqui, ó. O azul claro, que tem a ver com o laríngeo, tá? Tem a ver com o nosso raciocínio concreto, fazer contas, tá? O violeta tem a ver com... O azul escuro tem a ver com o raciocínio abstrato, que é o nosso frontal, e tem o violeta, que tem a ver com a espiritualidade. Vamos decorar isso, pessoal, porque nós vamos ter que saber isso na ponta da língua, tá? No mundo de regeneração. Então eu vou usar um truque, tá? Que eu uso para ensinar as pessoas, tá? Que eu usei na faculdade. Por exemplo, eu tinha que decorar os 12 pares de nervo craniano. Isso no primeiro ano da faculdade. São 12. Aí, o que eu peguei? Peguei as primeiras letras de cada par de nervo craniano e inventei uma história. Como eu só tinha 21 anos, as histórias normalmente são erótico-didáticas. Então eu inventei uma história cabeluda com um monte de veterana da faculdade e eu não esqueci. Certo? Funcionou. Até hoje eu lembro da historinha, né? Bom. Mas aqui também tem, ó. Você está vendo a primeira letra, ó? V-A-V-A-V. Vamos decorar? Isso, decorou, né? Você já percebeu que essas cores aqui são as cores do arco-íris? Que é o espectro de luz em que nós podemos viver. O que está acima do violeta é ultravioleta, é melhor se proteger que queime e dá câncer, certo?
e o que está abaixo é o infravermelho, que é exatamente o controle remoto, que a gente não vê. É o infravermelho, a gente não vê, mas funciona. Né? Tem até uma técnica que você consegue enxergar que transforma em cor verde, aí você vê o raio saindo, fica esquisito fazer isso. Né? Bom, você já pensou quando você vai trocar o canal, parece um negócio verde que atinge a televisão, né? Você fala, opa. Né? Mas essas aqui são as cores do arco-íris. Então olha que interessante. Se alguém convidar você para ir até o alto de uma montanha, ver o arco-íris, vá ver, porque é muito bonito. Deu para decorar? O arco-íris está lá na montanha, vá ver, pronto. Vocês não esquecem mais, ok? Então vamos lá, estou dando uma aulinha de perispírito, hein? Que pretensão. Olha a mediunidade então. Que cheirinho de café, estão fazendo café? Legal, né? Pensei que era só eu que estava sentindo cheiro de café. Né? A primeira vez que eu vi espírito, eu chamei a polícia. Eu achava que era um doente mental no meio da rua. Coitado. Coitado de mim, né? O espírito estava bem. Ó. O médium, né? Tem o seu perispírito e é de perispírito para perispírito. Mas olha que interessante, a vontade, apelo, tá? Porque perispírito não tem palavra articulada, né? Ele manda a vontade dele. É sentimento, pensamento e ação. A ação dele é a vontade. Tem um apelo dele, mas tem que ter a vontade e resposta do médium. Ou de nós. Para de falar do médium, tá? Que o médium só foi grandes intermediários que trouxeram todas essas informações. Agora nós estamos falando de você, de mim. Né? Nós vamos se comunicar assim. E pare de pensar essas coisas. Estou brincando. Vai ser assim, né? Já pensou que estranho? Né? Bom. Então, quando você vê o comportamento de alguém, e aí pode ser que a vontade dele já está expressa. Então, vamos falar de nós agora, tá? Já sabemos que somos espíritos encarnados, que temos o nosso perispírito, que tem as suas cores vá a ver, e que ele é esférico, tá? Ele aumenta e diminui de tamanho conforme a nossa vontade, quer dizer, o que é que eu estou realmente querendo fazer, que nasceu do meu pensamento, que nasceu do meu sentimento. O meu centro de força, ele não fica paradinho aqui, ele fica rodando aqui, ó, como se fosse aquelas máquinas de ler e gravar a informação nos discos rígidos. E outra, ele não faz só isso, ele aumenta de diâmetro e diminui de diâmetro. Então, o que significa isso? Porque para cada centro de força também tem um corpo espiritual, que o pessoal chama. Então, o centro de força genésico, ele fica pegando energia da Terra e mandando para o nosso primeiro corpo. Mas, se o meu centro de força laríngeo está com falta de energia, ele encolhe até o nível do vermelho para pegar a energia e se alimentar de energia. Depois ele volta para o nível do azul claro de novo. Esse movimento acontece o tempo todo. Quem já leu aquele livro do Lobsang Rampa, A Terceira Visão? Tem uma hora lá que o menino, quando fizeram a cirurgia nele lá para fazer ele enxergar a aura das pessoas, quando ele saiu da sala de cirurgia, ele viu um cara pegando fogo. Ele voltou correndo. Tem um homem pegando fogo aí fora. Não, fica tranquilo que é o nosso cozinheiro. Ele está sempre com raiva. É energia vermelha. Parece que fica tudo vermelho. Essa é a expressão do que aquela pessoa está sentindo. Ok? Quando nós estamos encarnados, a gente só sabe o que o outro está sentindo se ele expressar, não é? Portanto, só dá para saber o que acontece dentro de uma pessoa lendo o seu comportamento. E mesmo assim, né, nós devemos tomar muito cuidado em não julgar, não condenar e não executar as pessoas só pela ponta do iceberg que você vê, que é o comportamento. Por quê? Porque o ser humano consegue disfarçar, coisa que o animal não disfarça. Então eu posso estar com raiva, com medo, com culpa e mostrar uma cara serena. Né? Se você cutuca um cachorro e ele não gosta de você, ele rosna. A gente não faz isso. Também se fizesse ia ser esquisito, né? Aí todo mundo entra no ônibus assim, né? Porque quando o ônibus está cheio, está todo mundo com raiva, não é? Alguns fazem, mas começou a ficar minoria, né? A porta está fechando, né? Não dá mais para ter esse tipo de coisa. O que nós vamos começar a perceber agora é que eu possa falar do que eu sinto e que está abaixo do meu comportamento antes de eu fazer. Ok?
Ou seja, em vez de eu ficar imaginando que o cara não quer me emprestar o martelo, vai lá e pergunta. Não é? Não fica imaginando. Tá? Então vamos lá. Essas são as nossas funções mentais típicas de um hominal, que é um animal que sente, pensa e percebe o que sente e pensa. Somos nós. Tá? A base é sentimento. Todos nós sentimos antes de qualquer coisa que você imagine na sua vida, você está sentindo. Porque o ser humano é um ser afetivo, ele não é um ser racional. Tá? Depois ele vai pensar sobre o que sentiu. Com o que ele concluiu pensando sobre o que ele sentiu, é que ele vai agir. Ok? Então olha que interessante. Então o que é sentimento? É a nossa esfera afetiva. Esse é um termo psiquiátrico, tá? O que é esfera afetiva para um psiquiatra? É observar a capacidade que uma pessoa ainda tem de responder ao que o afeta. Eu digo ainda tem, porque se você pega algumas doenças mentais que lesam o cérebro exatamente aonde o espírito vai manifestar a sua capacidade de responder ao que o afeta. Se está lesado, a pessoa não consegue responder ao que o afeta. Essa doença chama-se esquizofrenia. É quando a pessoa começa a ficar embotada. Se você não trata, cerebralmente falando, o espírito tem tão pouco acesso ao corpo para expressar o que o afeta, né, que ele vai ficando embotado afetivamente. De maneira que, a princípio, ele perde a capacidade da resposta afetiva mais nobre do ser humano, que é o carinho, a consideração, o amor, a dedicação. Por isso que logo depois das primeiras crises ele fica aí esquisito. Fica meio apático. Ele nunca mais voltou a ser o que era antes, depois da primeira crise. Se você não trata, ele vai perdendo a capacidade de responder às emoções. Não sente mais raiva, não sente mais medo, não sente mais culpa. Vai ficando cada vez mais apático, que é um sintoma chamado autismo. Vai ficando cada vez mais para dentro dele. E se você não trata, ele perde a capacidade de responder aos instintos. Então, se você botar fogo na roupa dele, ele não faz nada. Não responde mais à dor, mais à fome, mais ao frio. É cerebral isso. Não é espiritual. Tá? É cerebral. O espírito está engaiolado nesse corpo, como está engaiolado na síndrome de Down, como está engaiolado numa paralisia cerebral, entendeu? Só que a esquizofrenia é uma doença que eu considero o câncer da psiquiatria. Okay? Eu já vi um caso... não vou contar, não. Vou contar um menos grave, né? Ou eu conto. Conto ou não conto? Estou falando só mistério, né? Estava eu de plantão em Franco da Rocha e me chamaram, 3 horas da manhã. Como era um caso longe, eu tive que chamar meu preceptor, o Norberto, né? E eu falei, olha, me ligaram da 3ª colônia, aliás, não, era a 2ª colônia. Lá, as pessoas ficavam internadas conforme a sua capacidade afetiva. Pois é. Então, olha, eu tinha a pré-internação. Então, a pessoa estava boa ainda, não tinha nenhuma lesão afetiva ainda. Aí ia para o pavilhão escola, que é onde ficavam os residentes estudando o caso que a pessoa não entrasse em perda afetiva. Se já tinha alguma perda afetiva, ia para a 1ª clínica. Se tinha mais, para a 2ª clínica. Se tinha mais, para a 3ª clínica. Se tinha mais, 1ª colônia. Se tinha mais, 2ª colônia. E 3ª colônia. Quando eu visitei um dia a 3ª colônia, eu olhei assim e falei, nossa, isso aqui é a materialização do umbral. Não tinha gente lá. Não tinha. Tinha corpos humanos guiados por pedaços de cérebros que sobrou. Era terrível. Né? Mas esse paciente estava na 2ª colônia e uma enfermeira me ligou dizendo que ela estava chocada porque tinha um paciente que estava se masturbando na enfermaria. Eu falei, mas de que clínica que é? Não, é da 2ª colônia. Eu falei, nossa, se eu tenho um paciente na 2ª colônia se masturbando, eu vou dar alta para ele. Porque lá não tem resposta afetiva para isso. Né? Aí eu chamei o Norberto e falei, vamos lá, que eu acho que isso é um problema da enfermeira. Não é do paciente, mas vamos ver. Né? Chegamos lá, realmente, ó, você quer ver? A gente fica um pouco quieto aqui, daqui a pouco ele fica. E realmente eu vi o paciente voltado para a parede, né? E a gente viu que embaixo do lençol mexia. Embaixo do lençol, falei, deve estar se masturbando mesmo. Mas vamos lá ver, né? Eu perguntei para a senhora foi lá e viu? Ah, não faço essas coisas.
Como assim? É enfermeira, meu, não tem nada a ver, é doente, né? Aí a gente foi lá e levantou para ver. Falei, se ele estiver masturbando mesmo, no mínimo eu vou levar para a primeira clínica, né? Então ele está no lugar errado. Né? Quem sabe ele vai até para o lar abrigado, que eram os pacientes que pegavam um trem em Franco da Rocha e ia trabalhar na Lapa, e depois voltava, porque eles só não tinham onde morar, mas não tinha tanta perda, né? Sabe o que estava acontecendo? Tinha um rato roendo as nádegas do paciente. Só que ele não reclamava. Por quê? Porque não tinha resposta afetiva. Né? Foi uma bronca com a enfermagem. Falei, pô, mas não pode. Ah, mas aqui todo mundo é assim. Tá, todo mundo é assim, tá aqui porque eles precisam de cuidado. Sabe qual é o maior risco de trabalhar com doença mental? É você se acostumar a ela. Quando eu já fui diretor lá do Bezerra de Menezes São Bernardo, às vezes tinha reunião clínica e a gente fazia dentro da ala. Eu só ficava olhando os pacientes. Aí tinha um que ficava na parede fazendo assim, ó. Tum, tum. E a gente reunido, né? E eu só olhando aquele paciente assim, daqui a pouco chegou na vez dele, né? Vamos discutir o caso? Vamos. É aquele que está batendo a cabeça. Daí eu perguntei, por que é que ele está batendo a cabeça? Aí vieram as respostas. Não, porque é uma perda afetiva, é uma esquizofrenia paranoide de muitos anos, ele tem reflexos condicionados, não sei o que. Aí eu perguntei, mas não estão sendo entenderam. Por que é que ele está batendo a cabeça? Então, você não está entendendo? Nós falamos, ó, a psicodinâmica, a família não quer mais ele é assim mesmo, não sei o que. Não, vocês não estão entendendo. Por que é que ele está batendo a cabeça? Mas o que o senhor quer dizer com isso? Porque aqui todo mundo é doido, ele faz isso o dia inteiro. Não, ele está aqui para não fazer isso. Né? As pessoas se acostumam. Né? Vai lá e para. Né? Tira ele de lá. Então, isso é a esfera afetiva. Então, nós, seres humanos neuróticos, saindo do mundo de expiações e provas, somos ricos. Ricos, porque eu consigo ter raiva e falar. Quero rosnar, eu rosno também. Então, viva a vida, ok? Mas não julgue, não condene, não execute ninguém só pelo que ela expressa ou pelo que ela faz, porque a gente não sabe o que ela está pensando, muito menos o que ela está sentindo, ok? Então vamos lá. Olha o que o sentimento faz. Olha o oitavo centro de força aqui, ó. Fica parecendo um anjo, mas não é, tá? Esse é o cardíaco dele, né? Dentro de um sentimento extremamente elevado. E aqui provavelmente é em estado de prece. Interessante, né? Já pensou se a gente tivesse que pagar a conta de luz de perispírito, né? Ia ser altíssima, né? Não ia ter fio terra suficiente para isso, né? Aqui é a mesma coisa, olha, os corpos, né? Cada um com a sua cor, a ligação com a terra, a ligação com o céu. Muda conforme os nossos pensamentos. Ó, a menina está pensando, sei lá em que, talvez o namorado dela, já muda o perispírito dela também. Não é errado pensar no namorado dela, tá? Não é errado nada, tá? Porque Deus não faz nada errado. Ok? Diga. Higiene mental? Ah, clichê mental? Isso. É, clichê. É isso mesmo, é isso aí. Se você ficar repetindo sempre as mesmas ideias, você vai ocupando todo o seu perispírito, que é um grande HD, com as mesmas ideias. Aí você ocupa espaço, sabe? É como abrir várias vezes a janela do Windows. Abre, de repente trava o computador. Entendeu? É mais ou menos isso. Por isso que nós vamos ver aqui que nós temos que ter domínio sobre a nossa neurose. Porque ela faz bem para nós. Ela só não deve comandar a gente. Agora não mais. Tá? E as ações também, ó. Todo mundo acha que para ter ação você tem que estar desencarnado. Não tá o doutor Bezerra aqui, ó. Né? Tá tendo a ação médica dele, vai intuir os médicos aqui, ó. Aqui também, ó, tem um mentor induzindo talvez o doutrinador para falar com o espírito que está sintonizado no médium. Interessante, né? Tudo é ação, tá? Tudo é ação. Né? Verbo divino, né? Vontade divina, fogo divino, é vontade. Né? E aqui também, ó, tá vendo? Isso aqui eu fiquei imaginando quando eu era ainda assistido na Federação Espírita, que eu ficava sentado naquela sala com 600 pessoas, e eu ficava imaginando, como é que os caras sabem que a gente está aqui, né? Tem 600 pessoas. Eu acho que fica assim, ó, tá vendo aquela mulher?
Então, você é o mentor dela, ou ela tá esquisita. Né? Ou então está melhorando. Aí fica assim, né? Mas isso deve ser feito de uma maneira muito rápida, que a nossa palavra não consegue acompanhar. Entendeu? Então vamos lá. Então nós vimos aqui, ó, sentimentos, pensamentos e ações. Ok? Como que surge a possibilidade, já que isso é possível, não é necessário, não mais no mundo de regeneração, mas é possível, tá? As neuroses. Nasce do triângulo da autoobsessão, que é ficar se apegando a coisas que aconteceram no passado que a gente não achou gostoso ou que não era do jeito que eu queria. E quem disse que tem que ser gostoso? E quem disse que tem que ser do jeito que a gente quer? Lembra? Deus, soberanamente justo e bom, supremamente inteligente e sábio. Então para que guardar ressentimento? Submeta-se à vontade dele. Lembra? Caridade também é aceitar as pessoas que Deus permitiu e aceitaram, né, serem os nossos treinadores. Então para que guardar ressentimento? Aí se eu fico preso ao passado por causa das coisas que não foram e não são e não é do meu jeito que eu quero, ou não são gostosas, começo a ter raiva do meu presente, porque ele não é do jeito que eu quero. Mas por que ele não é do jeito que eu quero? Porque eu estou preso no passado. Eu não tomo conta da minha vida. Fico remoendo coisas. Né? Fico com medo do futuro. Né? Que é exatamente a falta de fé. Porque eu acredito naquilo que eu quero, né? E desautorizo Deus, dizendo que ele errou comigo. Esse é o triângulo da auto-obsessão. Isso é um perigo para a mediunidade do mundo de regeneração. Perigo. Que é o tal da autopiedade. Não tenham pena de vocês. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, só Deus te ama. Só de você saber que só Deus te ama, ninguém mais vai te amar. Né? Eu só sei que Ele me ama. Com certeza nada é errado. Não está gostoso, mas eu tenho certeza que é para o meu bem. Não é assim? Ou alguém de vocês se levasse seu filho no hospital e o médico falasse, tem uma pneumonia dupla, tem que tomar benzetacil, mas até a benzetacil fazer efeito tem que tomar despacilina 2 vezes por dia, por 3 dias direto. Você não vai dar essa injeção? Por mais que seu filho fale para você, de novo, pai, eu não gosto de você. Você só me fura. Tá, eu vou furar sim. Eu gosto de você. Não é? Imagine Deus, então. Né? Que faz com amor e faz com carinho. Né? Então vamos lá. Vamos falar da raiva, que é aquele ciclo, que é o ciclo da neurose, que é necessário no mundo de expiação e provas, gastar as emoções para alcançarmos os sentimentos. Então ter raiva não é errado. A raiva aparece porque nós somos animais que pensam. Né? E aí o animal quer o quê? Satisfazer os seus instintos, que é o que nós chamamos de egoísmo. Faz sentido? Se eu tiver um cachorro aqui, eu trato dele bem, ele reconhece meu cheiro como uma pessoa que dá comida, ele gosta de mim. Tá? Aí eu pego aqui, faço um divino Espírito Santo aqui, pá, eu faço o cachorro começar a pensar que nem gente. Ou ele vai fazer aquela cara de cachorro, né? E vai pensar assim, por que eu tenho que ficar puxando o saco dele para ele me dar comida? Será que eu não posso levar ele no bico e pegar comida a hora que eu quiser? Por quê? Porque eu quero comer. Aí você vai falar que o cachorro é egoísta? Ou ele está usando o pensamento dele para usar uma coisa mais... para satisfazer uma esfera afetiva instintiva dele, que é fome. Depois a gente quer satisfazer as nossas necessidades emocionais, à custa dos outros, não é? E depois as sentimentais, que é quando a gente começa a perceber que, puxa, não dá. Quando o meu egoísmo não é atendido, me dá raiva. Então ter raiva significa que você está tendo alguma coisa não atendida na sua vida. Então o que eu faço para passar com a raiva? Eu tenho que ir lá e fazer atender? No mundo de regeneração não é mais assim. Nós vamos estudar a raiva. O que é que eu estou me sentindo contrariado? Porque se é para mim aprender algo novo, e para aprender algo novo eu vou ter que fazer de maneira diferente, com certeza eu vou ser contrariado. Se você vem fazendo sempre as mesmas coisas, não fique esperando um resultado diferente.
Mas se você quer resultado diferente, vai ter que fazer diferente e, portanto, vai sofrer uma contrariedade. Vai dar raiva, sim. Né? E não dá raiva quando você é, sei lá, enganado por alguém, ou quando é abandonado por alguém, ou quando não é compreendido. Sim. Agora, por que você tem que ser compreendido? E o que é pior, né? Por que esta pessoa tem que te compreender? Não, basta Deus compreender, já está bom. Não é? Então, quando a gente fala, estuda a sua dor, que é o que causa raiva, né? Para não virar uma revolta. Ok? Aí, a pior coisa que pode acontecer no mundo de expiação e provas, e que talvez não aconteça mais agora, é as crises de birra. Sabe? Então, o mundo não é do jeito que eu quero, as pessoas não fazem o que eu quero, eu não tenho o que eu quero, então eu não brinco mais, eu me morro. Tentar contra a própria vida física é crise de birra. Sabe quando você vai jogar bola, aí você leva a bola, aí está jogando, aí seu time começa a perder, ó, acabou o jogo. A bola é minha, né? Você leva a bola embora. É assim, é crise de birra. Mas por quê? Por desinformação. Porque a grande maioria das pessoas que eu peguei em pronto-socorro da Lapa, com tentativa de suicídio, que eu era plantonista lá, ninguém queria morrer. Era muito engraçado. Os enfermeiros, até alguns colegas médicos, queriam ver o que eu falava. Meu, o que você fala que os caras saem rindo? Os caras chegam aqui, suicida e saem daqui rindo. Eu falo o óbvio. Eu pergunto, por que você queria morrer? Ah, porque meu namorado foi embora. Aí eu falo, puxa, deve ter sido muito difícil para você, porque foi, não foi? Lidar com o egoísmo não é fácil. Então eu não estou desmerecendo o sofrimento, é raiva de verdade. Só que foi tão intensa que eu não brinco mais. Né? Aí eu falo assim, mas você queria morrer mesmo por causa do seu namorado? Ah, eu queria. Então vamos fazer um pequeno exercício. Vamos imaginar que esse veneno que você tomou, que o colega cirurgião já lavou teu estômago, você não vai mais morrer agora, tá? Mas vamos imaginar que não tivesse dado tempo, você estava lá na UTI. Entubado, aqueles barulhinhos. Aí você acorda, 1 minuto antes de você morrer, você acorda. Aí eu venho e falo para você, olha, tem um rapaz aí dizendo que quer voltar com você. Mas agora você já está morrendo mesmo, acho que não tem mais jeito, né? Você ia morrer meio minuto mais cedo de raiva de novo. Agora que fez o que eu quis, não quero mais morrer. Aí as pessoas saíam rindo, não é verdade? As pessoas não querem morrer, elas querem continuar a vida viva sem o problema. Então o que a gente fala? Então estuda a sua dor, porque ele é um sinal de onde está a sua dificuldade. A maioria das vezes é a dependência emocional. A raiva vem porque eu dependo da aprovação do outro. Então, aí, quando você... Para mim é raro, tá? Eu peguei poucos casos de pessoas suicidas, mesmo, tá? Por causa de depressão grave. Eu peguei 3 casos em 20 anos de formado, né? Que leva a depressão. Isso, exatamente. Aí não é do meu jeito, não brinco mais. Né? Fica. Depressão é raiva contra você mesmo. Ela se volta contra você. Eu não posso mudar o mundo, então eu não brinco mais. Ok? Vamos lá. Olha o padrão vibratório inferior de quem tem raiva. Olha como é que fica. Ó. Não vai falar que essa moça é quente. Ela está queimando. Né? Mas é raiva. Ó. Tá? Ó, tá com uma arma na mão. Né? Ó, quando a raiva nos levou a cometer erros, aí o que eu faço? Ou eu fico me martirizando, ou buscando desculpas. Não. Se eu estudar a minha dor, nem raiva, nem coisas eu cometo. Eu falo, ó, eu estou com raiva, não gostei. Ah, mas você não quer falar sobre isso? Não, porque agora se eu falar, eu vou brigar. Pode ser até que eu tenha percebido ou sentido errado, eu quero ter um tempo. Essa é a diferença entre nós e os animais. Eu posso falar do que eu sinto, do que eu penso e do que eu vou fazer, ou de qual é a minha vontade. Né? Vamos lá. Então vamos ver aqui, ó, como é o padrão vibratório inferior da culpa. Olha que interessante. É plug mental que fica sugando energia. Esse aqui acredita que você realmente tem culpa sobre o que aconteceu com ele. Deu pra entender? Vamos supor que esse cara aqui encarnado matou esse aqui. Vai. Ele acha que você realmente tem culpa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Os dois não sabem que Deus existe. Você acha que essas coisas acontecem, a revelia de Deus? Não, claro que não. Esse aqui poderia compreender e esse aqui poderia também compreender o que aconteceu. Aí desfaz a plug. Lembra?
Como é que chama? Já esqueci aquele negócio lá. Não. Que eu falei lá no começo, quer ver, ó? Vamos ver se vai rapidinho aqui. Aqui, ó, vontade de apelo e vontade de resposta. Se a vontade é me desculpar ou me martirizar, pluguei com a vontade do outro que é me culpar e me martirizar, né? É assim. Se eu compreendo, eu falo assim, puxa, errei, foi um erro estúpido, não deveria ter feito. Peço a Deus que me dê condições de reparar. Pronto, eu não estou lidando com culpa. Nós vamos chegar lá. Vai esse circo, né? Ó, então vamos ver. O medo, olha, quando a culpa nos faz sentir medo do castigo. Claro, né? Eu fiz uma coisa errada, ou eu fico evitando entrar em contato com a situação, que aí chega a ter aquela síndrome do pânico, né? Ou fugindo das situações, né? Olha o medo que faz, ó, fica tudo amarelado, porque gástrico, né? Fica amarelado. Você sente medo aonde? Né? Não é no genésico, né? Não, é no gástrico mesmo, né? E o controle, que é a vontade que nós temos que seja tudo do nosso jeito, né? Esse é o famoso ciclo, olha. Quando o medo nos faz tentar controlar os outros. Então, para mim não ser castigado, né? Eu não vou fazer tudo do meu jeito. Aí frustra, porque eu não consigo fazer as pessoas, as coisas e os lugares ser do jeito que eu quero. Não, é do jeito que Deus quer, tá? E aí me dá raiva, aí o ciclo se fecha. Esse aqui é o padrão inferior de quem é controlador. São normalmente os déspotas. É uma aura escura, né? Porque ele não vive e não deixa ninguém viver, né? É o controlador. Vocês conhecem alguém que é assim? Não tem, né? Não, pois é o exercício do poder, né? Esse é o ciclo, ó, que virou até CD lá olha lá. É raiva, culpa, medo e controle. Esse é o ciclo das neuroses que gera dependência emocional e que é necessário para o crescimento e o desenvolvimento do princípio inteligente na esfera hominal. Passando para a esfera humana, que é o mundo de regeneração, nós temos que entender disso e não deixar mais que isso atrapalhe a minha mediunidade, que agora vai ser geral. Ok? E no meio espírita existe uma maneira muito própria, nossa, eu estou falando de mim, né, de ser dependente emocional, que é ser bonzinho. Sabe a necessidade de agradar todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo? Até no exército, quando eu era tenente do exército, meu apelido era Tenente Navajas, o bonzinho. O meu chefe falava, nós vamos ter que conversar sobre isso. O que eles querem dizer? Ele falava, vamos estudar isso aí? Por que os soldados acham que você é bonzinho? Porque eu era otário, né? Os soldados vinham, eu estou passando mal, eu dispensava. Não precisa fazer serviço hoje. Às vezes eu conseguia até dispensar do exército, um rapaz lá. A minha sorte é que ele tinha um glaucoma, que o meu chefe falou assim, olha, ele foi dispensado pelo oftalmologista, porque se ele fosse por você, eu ia mandar te prender, né? Uma vez, quase fui preso mesmo, né? Tinha um sargento, aquele, sabe, sargento não, um cabo velho que a gente fala, tem 20 anos de exército, não deixa de ser cabo, né? E eu aspirante, né? Recém-chegado, bisonho, como eles falam. E na minha área, psiquiatria, né? E tinha uma psicóloga que era civil, não era militar. De repente, os dois começaram a brigar. Aí ele xingou a mulher. E eu fiquei lá, né? Não falei nada. Fiquei quieto. Passou uma semana, o coronel Bonilha, que era o comandante do Hospital Geral do Exército, me chamou na sala dele. Sorte que ele era um cara super gente fina, né? Ele é cirurgião plástico, né? Mas era o comandante, subcomandante. Ele me chamou, ó, estou vindo aqui que eu tenho que te punir. Falei, por quê? Porque eu recebi uma parte aqui de um coronel. Você conhece o coronel tal? Falei, não conheço. Olha, ele não sei o que lá do 2º Exército, não conheço ele. Então, mas ó, está escrito aqui que a mulher dele trabalha aqui e disse que levou bronca de um cabo, que foi maltratada por um cabo, que você, oficial, estava presente e não fez nada. Doutor João bonzinho, né? E olha o que faz a gente querer ser bonzinho, né? É vergonha, esconder as coisas que não são gostosas, dá raiva, né? Porque muitas vezes as coisas que as pessoas nos fazem, né? Dá raiva, eu fico com ressentimento, começo a hostilizar as pessoas. Culpa, porque eu estou sendo hostil, porque eu me isolo, as pessoas também não gostam de quem é chato, né?
Aí eu fico com medo de ficar sozinho, de ter perda, começo a facilitar a vida de todo mundo, que é o bonzinho, né? Perco o controle sobre as pessoas, as situações se repetem, dá vergonha de novo e fica assim. O ciclo do bonzinho, né? Olha lá, raiva, culpa, medo e controle. Interessante, né? Como que é ser bonzinho? Primeiro, negar as diferenças. Todo mundo é igual, né? Todo mundo é idêntico. Mentira. Nós fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, mas temos diferenças sim, e temos que dizer que tem gente que é melhor do que eu e tem gente que é pior do que eu. O que eu faço com quem é melhor do que eu? Peço ajuda. E o que eu faço com quem é pior do que eu? Dou ajuda. Não é assim? Falar que todo mundo é igual é mentira. Isso é papo de comunista, né? Que nem existe mais, né? Acabou. Né? A partir que, na época dos bolchevistas, em que eles não tinham o que comer, eles aceitavam um par de sandálias para voltar no Kremlin, né? Mas conforme os filhos dos comunistas foram crescendo, eles não tinham mais necessidade de sandália e de comida, eles queriam vida, né? Eles queriam liberdade. Foi quando a União Soviética acabou, né? Bom, o que não significa que capitalismo é melhor, tá? Não significa isso, tá? Mas é mentira dizer que todo mundo é igual, tá? Evitar conflitos também é ser bonzinho, né? Não falar o que sente, não falar o que pensa, não botar um basta numa situação, não levantar um assunto que pode ofender. Como assim? Né? Minimizar os problemas. É aquele caso lá, do cara batendo a cabeça aqui. Né? Mas ele sempre faz isso. Isso é minimizar. Como assim? É grave um cara bater na cabeça, não é grave? Pois é. Justificar comportamentos inadequados. Acho que meu pai tem esse direito. Do quê? De bater na minha mãe. Afinal de contas, né, ele trabalha o dia inteiro, ainda chega em casa, a mãe não faz almoço. Como assim? Justificar comportamentos não faz sentido, né? Subtrair deveres do assistido, né? Eu primeiro te dou a comida, depois você vai trabalhar, tá? Como assim? Primeiro eu quero saber seu potencial. O que você realmente quer? Porque você pega o cara no pulo, o cara quer um 7-1. Né? Não, eu vim aqui só pegar a cesta básica, eu não vou voltar mais aqui. Então dá licença. Tá vendo aquela porta que você entrou? Né? Dá tempo de você sair ainda. Subestimar sua capacidade de autocuidar-se, né? Ou seja, eu cuido de mim. Não precisa ter pena de mim, não. Você já viu alguém ter pena de você, como é chato? Tadinho, deixa ele entrar, senta aqui. O malandro gosta, porque ele vai pegar você no pulo. Mas se você tem dignidade, não. Eu tenho minha dignidade, eu não quero ser peso para ninguém. Se você quiser, você me dê condições de participar dignamente de alguma situação, mas não me faça nada de graça, por favor. Né? Aguardar que a situação melhore por si só. Deus há de prover. Né? Assim, Deus dá conta. Dá nada. Você que tem que fazer a sua parte. Deus não precisa da gente, mas Ele conta conosco. Porque eu fico imaginando assim, as pessoas falam assim, obrigado, doutor. Se não fosse o senhor, eu nunca teria melhorado. Teria. Porque se eu não quisesse te atender ou eu não existisse, você acha que Deus não ia te atender? Ele ia mandar para outro. Né? Eu que tive a honra de poder participar da vontade de Deus, né? Ele não precisou de mim, mas ele contou comigo e eu estava lá. Pronto, só isso. Aí vem o código da medo e culpa, ou o código do silêncio, né? Todo mundo faz igual, ninguém se vê nada de errado. Esse é o código do silêncio, né? Esses são os estágios da dependência emocional. O primeiro estágio é a ansiedade e negação do problema. A gente fica ansioso porque tem um problema, mas não fala para ninguém, nem para você mesmo. Não, admita que você tem raiva, ou que você tem culpa, ou que você tem medo, ou que você quer controlar as pessoas. Já é 50% do problema resolvido. Depois, se você faz isso, você começa a ficar preocupado e tentar controlar a situação para voltar a ser do jeito que era antes. O terceiro estágio é você desenvolver papéis rígidos, previsíveis e facilitadores, que gera a disfunção familiar. E aqui a disfunção do grupo, inclusive numa comunidade espírita, por exemplo. Disfunções, assim, de um grupo de médiums, por exemplo. Né? E o quarto estágio, as pessoas se cansam, porque fica sempre no ciclo da neurose, se afastam e as coisas terminam. Suspendem, somem, param. Quantas vezes você não viu o trabalhador sumir porque se ofendeu com o que o dirigente falou? E nem foi para ele que ele falou. Nem foi para ele. Ele mordeu aí no meio mais. Não dou mais passe. Né? Bom, vamos lá, já está precisando acelerar. Quer interromper? Então vamos daqui. Daqui em diante, o que nós vamos ver?
como que nós vamos nos adaptar a isso para sobreviver? Que era o que nós fazíamos lá no mundo de expiação e provas. Agora, nós vamos ter que ter consciência disso para deixar de fazer isso. Porque no mundo de regeneração, não precisa mais fingir. Ok? Então vamos parar de fingir que não está querendo tomar café e vamos tomar café. Né? Bom, pessoas. Pessoas é o nome de um músculo que a gente tem no corpo aqui, né? O iliopsoas, que cá entre nós vocês não vão gostar de saber muito bem qual é, mas esse músculo que nós temos, o boi também tem. E ele é vendido como filé mignon. Então a gente chama de pessoas, é o iliopsoas. Bom, pessoas, então vamos continuar para a gente poder fazer as perguntas, tá, depois, ok? Agora que já foi atendido o lado animal, né, nós comemos lá, não foi? Tá bom, tem alguma coisa errada esse animal? Não tem nada errado. Eu agradeço a Deus e a Jesus por ter inventado essa maravilha que é o planeta Terra, e eu fui convidado para vir para cá. Mesmo que expulso de capela, mas eu vim. Né? Vamos lá. Bom, esses mecanismos de adaptação são aqueles papéis que a gente desenvolve para se adaptar à dependência emocional. Tá? Muitas vezes são esses papéis que evitam que eu resolva a dependência emocional. Eu vou vivendo naquele papel. Por exemplo, o facilitador principal é o bonzinho. Né? Por querer a aprovação de todos, ou seja, agradar todo mundo ao mesmo tempo todo, eu nunca falo não. Né? Aí fica o Tenente Navajas, o bonzinho, que na realidade é o otário, o tonto, que não está ajudando as pessoas. Você entende? Ele só está querendo ser aprovado, mas ele é capaz de fazer coisas erradas, atrapalhando a vida das pessoas só para receber um agrado. Isso não é bom, esse é o facilitador. Tá? O herói da família, normalmente, é aquela pessoa que, vendo que o conjunto familiar não resolve as coisas, ele vai lá e toma posse da família. Então, é o que eu costumo dizer que é o assobia, chupa cana, disquete, toca violino, trabalha, estuda, lava carro, dança balé, faz karatê. Nossa, essa é uma pessoa que todo mundo gostaria de ter em casa. Vai ver, faz alguma coisa que não é do jeito que ela quer, para você ver. Ela é o herói da família, mas ele é um déspota. Tá? Todo mundo come na mão dele. É uma maneira de estar no controle da situação, entendeu? É como eu me adapto ao controle. O bode expiatório, normalmente, é o inverso do herói. É aquele que não estuda, não trabalha, não chupa cana, não toca violino, não anda de skate, não faz nada. Mas ele acaba sendo o culpado de tudo que dá errado. Por quê? Porque ele está sempre nas costas do herói. Ok? A criança perdida é aquele que não consegue nem ser bode expiatório. Nem consegue. Normalmente, ele, quando tem alguma situação de conflito, ele se exclui e se esconde. Por isso que é a criança perdida ou esquecida. Ninguém sabe onde o cara foi parar. Depois de muito tempo, cadê o Zé? Deve ter ido para a casa da avó. Porque ninguém lembra dele, de tanto barulho que ele não faz. Mas é uma maneira dele lidar com a dependência emocional e evitando os conflitos. Né? O mascote da família, normalmente, é aquele que é meio... O pessoal acha que ele é meio bobo, meio tonto. Ninguém leva muito a sério o que ele fala. Por quê? Porque tudo ele faz piada. Né? E isso em que sentido? De tentar aliviar as dores daquele núcleo, daquela família, daquela situação. É o cara que faz piada. Normalmente, não sei se vocês já perceberam, que comediante é muito mal-humorado. Né? Quem conhece o Renato Aragão, né? Quem já conheceu o Chico Anísio, né? Eles são extremamente chatos, de mau humor, né? E a maioria das piadas deles são mordazes. Né? O que é mordaz? É falando mal do outro. Tanto que hoje está muito difícil ser comediante, porque não pode falar mal de ninguém. Né? Não dá mais fazer piada em cima das desgraças dos outros, que é o mascote da família. É mais ou menos assim, vamos supor que ele é filho de um pai que bebe. Aí ele sabe que o pai chegou bêbado, pelo jeito que ele abriu a porta. Aí ele já começa. O cara chegou e vem pela direita e vem pela esquerda. Vai cair para lá, vai cair para cá. Todo mundo acha engraçado, mas quer dizer, é meio tonto, mas é bom porque provavelmente todo mundo vai achar engraçado. O pai não vai bater em ninguém, não vai quebrar nada. Entendeu? Esse é o tal do mascote da família. E eu tenho o profissional facilitador, que normalmente são médicos, psicólogos, assistentes sociais, ou podemos pegar até ativistas religiosos como os espíritas, que ficam facilitando a vida das pessoas sem realmente ajudá-las a
entender o que ela está precisando mudar na vida dela. Ok? Isso pode ser muito difícil até para algumas casas espíritas que são extremamente assistencialistas, né? Hoje eu acho que no mundo de regeneração não vai haver mais espaço para caridade material, né? A casa vai ter que ser a caridade de informação. Vai vir na casa não porque vai pegar o leite, como que isso não é novidade de casa espírita, tá? Centro de saúde, quando eu estudava na faculdade, que era o Dr. Ananias, eu perguntava para eles por que eles davam leite em pó. Porque senão as mães não trazem as crianças para fazer puericultura. Elas vêm por causa do leite, elas estão um pouco se lixando para a criança. É uma maneira de trazer a mãe. Como nós estamos para o mundo de regeneração, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão bater na casa espírita é por carência de informação. Eu quero saber qual é a melhor maneira de eu viver. E não, mesmo que eu tenha fome, não quero seu leite, não. Eu trabalho, eu tenho como pagar minha conta. Eu só quero saber como é que eu faço. Então vamos lá. Portanto, nesse mundo de transição, tá? Que dizem que começou em 2010, mas não é. Eu acho que começou no fim da Primeira Guerra. Tá? Em 1945, as coisas começaram a transitar. Tá? É onde nós estamos indo para o mundo de regeneração, onde a mediunidade vai ser geral, ampla, total e irrestrita, como falava na época do militarismo, né? Anistia, né? Ampla, geral e irrestrita. Nós vamos ter a mesma coisa em relação à mediunidade. Ela vai campear, né? O que tem de criança nascendo, não digo de ver espírito, não, mas extremamente perspicaz, de uma inteligência incomum, tá? Que as crianças, algumas são até tratadas como doente, não é, tá? É o mundo de regeneração acontecendo, né? Bom, então qual é a resposta? É quando nós decidimos responder por nós mesmos, usando da nossa honestidade para conosco mesmo, tá? Honestidade não é pagar a conta e não roubar ninguém. É honestidade com você. O que é que eu não sei ainda? O que eu não sei eu vou perguntar para quem sabe. E o que é que eu já sei? O que eu já sei eu vou ensinar para quem não sabe. Isso é honestidade. Mente aberta. Está sempre pronto para ouvir alguma coisa nova. Não feche a cabeça com doutrinas. Inclusive a doutrina espírita. Tá? Porque tem muita gente fazendo muito mais bem do que nós, todos espíritas juntos, e elas são sozinhas e nem religião tem. Tá? Então, a atitude de amor não pergunta qual é a sua religião. Às vezes a religião atrapalha. Tá? A gente costuma dizer que religião é um alimento para a fé. Assim que a fé cresce e se estabelece, ela não precisa mais de alimento. Ok? Ela se mantém pela própria espiritualidade alcançada pela pessoa, né? Bom, e a boa vontade, tá? Que não adianta nada eu me perceber, aceitar informações novas e não fazer diferente. Lembra? Sentimento, pensamento e ação. Bons sentimentos, bons pensamentos, boa vontade. Porque às vezes a boa vontade é o primeiro passo para se fazer alguma coisa boa. Já não é mais não fazer coisas ruins, né? É ativo, né? E como é que é o tratamento, então, do que nós poderíamos chamar de dependência emocional? Porque todos nós estamos tratando disso. Primeiro é se conscientizar. Saiba que você passa por isso, que isso não é doença, mas se já estiver causando alterações da sua qualidade de vida a nível patológico, tem que tratar, né? É muito comum hoje dependentes emocionais serem confundidos com bipolaridade, tá? Com síndrome do pânico, com depressão, e o que é mais recente que inventaram agora? TDAH, né? Que é em criança, né? Ou adolescentes, tá? Por que confunde? Porque o dependente emocional oscila o humor conforme oscila o ciclo da neurose. Então, quando ele está com raiva, né? Então todo mundo fala que ele está de mau humor. Então ele pode estar deprimido por causa da raiva, né? Depois vem a culpa, que é quando ele fica bonzinho de novo, tentando desfazer o mau jeito. Aí parece que ele está, então, tendo algum tipo de sentimento também de depressão, vamos dizer assim. E assim vai. E como isso oscila, é bipolar, começa a entupir de remédio, porque esses nomes de doenças novas é só para vender remédio novo. Tá? Porque elas já existem desde que o primeiro hominídeo entrou na esfera hominal e começaram suas neuroses. Okay? Cada um tratava de um jeito. Mas a primeira conscientização é que você não causa, não controla, não cura e, portanto, você não tem culpa
né, das dificuldades alheias. Ok? Então, cuida da tua vida. Parece coisa de comadre. Vai tomar conta da sua vida. Foca na sua vida. Ah, mas isso não é egoísmo? Não. Isso é amor próprio. É autoestima. Ajuda o outro, mas não se intrometa na vida do outro. E não permita que se intrometam na sua. Ok? Como é que a gente trata isso, então, na esfera cognitiva? É aprendendo. É a informação. Vai ter que aprender também na esfera afetiva, que é romper com aqueles mecanismos de facilitação, fazer o desligamento emocional. Eu vivo e deixo viver, tá? Eu não fico atrelado às pessoas, né? E tenho autonomia individual, né? Eu consigo decidir por mim, não pelo que eu espero que os outros pensem de mim. Porque a gente não faz isso, às vezes. Acho que eu não vou fazer isso, não. Isso, e o que os outros vão pensar? Não é? O que os outros vão pensar é conteúdo deles. Chega um momento que na esfera espiritual, você reformula os seus valores éticos e morais com uma espiritualidade, não mais só com religiosidade. Então tem dois tipos de espiritualidade. A espiritualidade na horizontal, que é onde eu vou avaliar os meus valores éticos e morais de relacionamento com as pessoas aqui, ó. Honestidade, mente aberta e boa vontade. Isso é espiritualidade na horizontal. E existe uma espiritualidade na vertical, que é a maneira pela qual você se entra em contato consciente com Deus, na maneira que você quiser e como você achar melhor para você. Ok? Para isso tem um monte de religiões aí. Tá? Isso tudo vai nos levar a um estado de espírito seguinte. Da dependência emocional, eu vou fazer o desligamento emocional, recuperar a minha autonomia individual, recuperar a minha autoestima, tá? Não tem nada de errado comigo, tem coisas que eu ainda não sei, tem coisas que eu já sei, mas não tem nada errado comigo. Por quê? Porque Deus não faz nada errado. Ok? Se tem algumas coisas que ainda não funcionam direito, é porque eu não sei fazer funcionar, mas eu estou buscando a maneira de funcionar. Até que chega ao amor próprio. O que é um amor próprio? É quando eu vivo e deixo viver. Né? É quando alguém vem falar para mim e fala assim, João, não vou com a sua cara, isso é muito feio. Aí eu faço cara de paisagem e... Mas o senhor não se ofende? Não. Isso é curioso, ouvir de você isso. Por quê? Porque isso é uma opinião saindo da sua mente e do seu coração. Isso me dá uma informação sobre você, mas não sobre mim. Deu para entender? E eu não estou fazendo isso como vingança. Mas por que você não se ofende? Porque acabaram de falar que eu sou lindo e maravilhoso. Eu também não me importo com isso. Porque eu sei quem eu sou. Deu para entender? O amor próprio é isso. Eu sei ouvir as pessoas, até críticas e elogios, mas eu não me comovo com isso, não me movo com isso. Eu ouço e tento avaliar. Pode ser até que seja pertinente. Aí eu vou ver o que eu vou fazer com a sua informação. Ok? Quando eu era jovem, eu tinha uma maneira de lidar com a crítica que acabava com a pessoa. É sacanagem fazer isso. E alguém chegava e falava assim, você é meio otário, né, meu? Você é meio bobão. Aí eu falava assim, olha, já que você teve a extemporaneidade, né, de emitir a sua opinião sem que eu pedisse, posso emitir a minha também? Pode. Quem foi que disse que eu dou importância para a sua opinião? Que filha da mãe que eu era, né? Que maneira de judiar do outro de maneira elegante, né? De rebaixar o outro. Quando na realidade eu quero fazer assim, olha, eu lamento que eu lhe cause essa impressão. Né? Como falava o Chico, desculpa a minha feiura. Né? Ninguém tem que ficar olhando para uma coisa feia e vou usar uma peruca. Né? É mais ou menos isso, eu estou cuidando da minha vida. A informação que me dá ajuda eu a me melhorar. Mas eu não quero te agradar e nem te judiar. Eu quero viver e deixar viver. Ok? Bom, aí então nós entramos no triângulo da autolibertação. Lembra do triângulo da auto-obsessão? Então, olha, a aceitação do passado. Por quê? Você já pensou se um carro, quando termina de sair da esteira de montagem, ele fala assim, maldita fundição, que derreteu que doeu na hora que derreteu e fez o bloco do meu motor. Mas como assim? Agora você é um carro, meu. Então, olha, aceita o passado como se fossem ingredientes para o que você é hoje. É só isso. Não tem nada errado. Ah, mas teve coisa que eu não gostei. E daí? Você não gostou, é para o teu bem? Ou você acha que Deus lhe deve satisfação? Não deve. Imagina. Já pensou, aí, por que está acontecendo isso?
Ele vai olhar para a gente como a gente olha para uma criança que chuta a canela da gente, né? Bom, aí amar o seu presente, porque é exatamente o seu real tamanho. Qual é o seu real tamanho? Assim. Hoje eu sou assim, assado, cozido e frito. Não tem nada errado. Tem algumas coisas que eu não sei fazer direito ainda, mas estou buscando. Eu amo o que eu sou. Não é arrogância. Eu me amo, eu me quero. Não é arrogância. Está aqui, ó. Estou pronto e disposto. É só isso. Como Jesus foi com a gente. Ele não morreu assim, ó. Pronto, de prontidão e disposto. Ele abraçou o serviço dele, que é o planeta. Abraça o que é do teu tamanho, que já está bom. Né? Faça bem feito o que é do teu real tamanho. Fazendo bem feito o que é do teu real tamanho, você vai crescendo. Ah, é para a gente ficar perfeito? Não. Perfeição não existe. Tá? Nem Deus é perfeito. Vou ensinar por que isso. Tá? Isso choca um pouco as pessoas que estão vindo do mundo de regeneração com a cabeça cheia de informações religiosas. Tá? Se você pegar um bloco de madeira, sabe aqueles que prendem o caminhão para não descer a avenida? Né, que fica na roda? Se você lixar até virar uma esfera de madeira, quando virar uma esfera, tem como deixar mais esfera? Está perfeito, não está? Acabou. Não tem mais nada para fazer. Se um dia nós alcançarmos a perfeição, Deus vai chegar para a gente e falar assim: ei meu, não tem mais razão de você existir. E não estou falando fisicamente, espiritualmente. Né? E aí? Acabou? Por isso que Deus não é perfeito. Porque a obra dele não acabou ainda. Ok? E as coisas que ele faz são tão bem feitas, porque ele é Deus, que parecem perfeitas. Mas não tá, nada termina. E olha que interessante, são tão bem feitas que podem ser destruídas. E ele não destrói de vez em quando? Se fosse perfeito, tem que ficar lá para sempre, não é? Então, amar o seu real tamanho é fazer bem feito o que é do seu tamanho. Aí Deus conta com você. Ok? E aí isso ativa a nossa fé. Certo? Fé é um substantivo que não tem verbo. Gente, deu bem? Tem verbo para fé? Hoje eu fui lá na USE fezar. Eu estava fezando para danar. Fezei uns 10 quilos. Não tem. Não tem verbo para fé. Então vem da palavra fidelis, de fidelidade. Fé significa estar ligado em alta fidelidade a alguma coisa. Ter fé em Deus é estar ligado a Ele em alta fidelidade. Para isso eu tenho que ter consciência. E não repetir ladainhas. Isso não me liga em alta consciência, a fé. Tá? Então, uma coisa que eu acho muito interessante, o que é uma atitude de amor com fé, é aquela definição do Bill Wilson, do fundador dos Alcoólicos Anônimos, que ele diz que fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Quem não salta, fica só no escuro. Não é interessante? Agora, definir fé não dá. Né? Dá para sentir. Então, esse é o triângulo da autolibertação. Então, chegamos ao amor próprio. Segundo esse cara aqui, o amor próprio tem que ter essas coisas que nós falamos. Ó. Primeiro, se desligar emocionalmente. Não faça as coisas esperando aprovação ou reprovação. Eu fiz porque eu quis. Tá? Na Índia, quando você dá esmola para alguém, se alguém vê, ele pergunta: por que você fez isso? Ah, porque eu quis ajudá-lo. Como assim? Você se intrometeu na vida dele. Você atrapalhou o karma dele. Agora, se você falar: por que você fez isso? Você falar: eu fiz porque eu quis. Então tá bom. Porque quando você fala: eu fiz porque quis, não foi influenciado por nada, nem por raiva, nem por culpa, nem por medo, nem por controle, você responde pelo que você fez. Você acabou de assumir o karma dele para você. Se você falar: eu fiz porque eu quis, então você responde pelo resultado. Okay? A pergunta é: quando você quis, você estava de posse de todas as informações para tomar essa decisão? Ou você se esquece que tem juiz de direito que arquiva processos por falta de prova ou por falta de evidências? Você tem certeza do que está fazendo ou você quer estudar um pouco mais? Claro, eu quero estudar um pouco mais, se eu não tiver certeza. Então, olha, desligamento emocional é isso. Tá? Autonomia individual é você poder desempenhar as suas habilidades sem tolhê-las ou sem, como é que chama? Ir além delas porque espera a aprovação do outro. É assim que eu faço, é até aqui que eu vou. Minha perna sobe até aqui, daqui para cá rasga. Né? Autoestima, uma postura positiva com relação a si mesmo como pessoa. Eu sirvo a Deus. Como? Eu sou faxineira.
Mas como é que você serve a Deus sendo faxineira? Ué, porque precisa limpar onde as pessoas usam. Se eu não tirar a sujeira, fica feio, dá doença, as pessoas escorregam e caem. Eu não quero que nada de mal aconteça com as pessoas. Sirva a Deus varrendo o chão. Okay? Eu falo isso para os alunos da faculdade que me pedem para fazer o culto ecumênico, né? Lá na faculdade onde eu estudei, me formei e fui professor também lá. E eu falo para eles que tudo na vida é pretexto para atitude de amor, né? Varrer, pintar a parede, vender coxinha na feira, pentear cabelo. Mas eu falei, mas ser médico é um bruta pretexto de amor, para falar de amor. Por quê? Porque as pessoas batem na sua porta e estão todas ávidas para ouvir o que você vai falar. E você não vai falar de amor? Você vai enganá-las? Você vai vender remédio para elas? Né? Então, a autoestima é isso. E o amor próprio, que é ter uma rede de relacionamentos pautado no amor próprio. Pautado na autonomia individual, na autoestima e no amor próprio. Ok? É viver e deixar viver. Quais são os níveis de amor próprio? Então tem o narcisista, que é o orgulhoso e egoísta, que é o cachorro que acabou de pensar, acabou de aprender a pensar. O animal que pensa, ele é egoísta e orgulhoso. Né? Vocês podem perceber que as pessoas que têm um nível de inteligência muito alta, normalmente elas são arrogantes. E sabe por quê? Porque é um defeito ter excesso de inteligência. É uma dificuldade de acessar a emoção. Então elas se acham, porque quando ela vai falar uma coisa para você, ela já articulou uma manipulação tão rápido, porque ela é ágil, que ela acha que você é tonta. Então ela se acha maior. Mas isso é doença, ter excesso de inteligência. Tá? É doença, como também é doença ter falta de inteligência. Né? O servil, olha lá, é exatamente o oposto. Ó, é o submisso e o perdulário. Tá? O perdulário é aquele que dá tudo que tem e fica sem o necessário. E o submisso é aquele que faz tudo só que os outros mandam. Ele não tem opinião própria. O orgulhoso, só a opinião dele vale. O egoísta é só para ele as coisas que ele quer. Ele rouba até dos outros. E tem o amor próprio equilibrado, né? Que é a autoestima equilibrada. Ou seja, eu não me apego, mas também não desprezo as coisas, as pessoas e os lugares. Eu aprecio. Que bom estar aqui com vocês hoje. Não é gostoso? Eu estou adorando. Né? Qualidade do amor próprio. Ele pode ser... Quando que a gente percebe que nós estamos em pleno domínio do nosso amor próprio? Que nós temos 1000 anos para fazer isso, tá? É o mundo de regeneração. Ele tem que estar estável, ou seja, constante através do tempo, independente, presente em qualquer contingência que se apresente, e automático, profundamente arraigado no nosso egoísmo. Né? Faz sentido? Estamos prontos para treinar, é o mundo de regeneração. Estamos fazendo isso porque queremos. Deus não está nos obrigando a isso. Ok? Obrigação era lá no mundo de expiação e provas. Né? E isso leva um tempo, tá? Olha. Isso aqui são os níveis de aprendizagem. No começo, tá? A gente não sabia que não sabia. No mundo de expiação e provas, a gente se conscientizou e fortaleceu a vontade. Nós chegamos nesse nível agora aqui, em que nós temos uma competência nova, que é amor próprio, porém eu tenho que ficar prestando atenção nele, porque o meu automático ainda é voltar para ter dependência emocional. É um automático que nós estamos tentando tirar. Agora no mundo de regeneração é que nós vamos ter a nossa maturidade emocional, essa nossa nova competência, que é o amor próprio, vai se tornar automático. Aqui é que nós precisamos de ajuda, que é a ajuda mútua. Um ajuda o outro. Não é o coitadinho e o espertão, não tem mais isso. Um ajuda o outro. Né? E assim vai, porque não vai parar, tá? Nós vamos continuar na nossa busca da maturidade espiritual. Aí vai fazer o nosso crescimento pessoal para buscar a nossa maturidade espiritual. Até um dia em que nós também vamos ser convidados a cuidar de um grupo de humanoides e vão dar um planeta para a gente tomar conta deles. E nós vamos lá descer como Cristo, ser crucificado, ressuscitar no terceiro dia, não é? Mas aí é um pouco mais para frente, né? Então tá bom. Dá tempo de terminar a palestra. Né? Então aqui, olha, por isso que eu falo que são os 4 instrumentos da alma. Isso aqui não é defeito, tá? É como é possível um ser hominal trabalhar o seu princípio inteligente e dar passagem aos sentimentos. Então, isso aqui foi o que a gente estudou lá na rádio. O livro vermelho dos neuróticos anônimos, a reforma íntima sem martírio para trabalhar o orgulho,
Como evitar preocupações e começar a viver, que é o desespero, para trabalhar o medo, e a frustração, o livro Peça e Ser Atendido. Agora eu vou começar a estudar a resposta. Como ser responsável, que está em votação lá, os 3 livros que eu sugeri. Ou é o Evangelho segundo o Espiritismo, numa leitura pela psicologia positiva, não mais falando que somos coitados, renegados do planeta Capela, que não prestamos, e sim agora que aprendemos, estamos no mundo de regeneração, o que nós temos de bom para servir, para mostrar para o universo que Deus nos deu. É positivo, né? Ou então aquela Pensamento de Emmanuel, do Martins Peralva, ou então a Sabedoria das Parábolas do Hubert Roden, que é um filósofo brasileiro que esmiuçou as parábolas de Jesus, né? Bom, é só um convite. Então isso aqui é um padrão vibratório elevado. Não é nenhum anjo isso aqui, ó, somos nós, ó, tá? Quando a gente vibra, quando a gente faz prece, oração, é isso, tá? Também isso aqui, um padrão vibratório elevado, ó. Quando você tem o seu padrão vibratório elevado pelo amor, nada te atinge, nada. E mesmo que atingir, não afeta. Meu afeto é ligado pelo amor. Faz sentido? Portanto, nesse mundo de regeneração, não fique sozinho. Sozinho nós estamos mal acompanhados. Tá? Quando você aceita, admitir um problema já é 50% dele resolvido. Até na matemática é assim. Quer ver um exemplo? Vou dar um número para vocês, o 30. Vou dar um outro número agora, o 20. Quanto que dá esse problema? Fica difícil fazer se não sabe qual é o problema, não é? Se eu falar que é uma conta de mais, 50% dele é resolvido, agora só falta fazer a conta, não é? 30 mais 20, 5, 0, 50. Dá trabalho ainda, mas se eu aceito, já resolve. Então a aceitação é a solução. No mundo de regeneração eu não brigo mais com meus problemas, eu aceito. Aliás, não é nem problema, são processos. Né? Fé, acreditar que existe alguma força maior que a sua e que poderá ajudá-lo. Ou seja, não fica resolvendo tudo sozinho. Por exemplo, você é egoísta, você é avarento, você fica invejando as coisas do vizinho, vai numa assembleia e pergunta, puxa, tem alguém aqui que é invejoso? Ah, o senhor é invejoso? O senhor já conseguiu resolver isso? Já? Posso conversar com você depois? Eu preciso que você me ajude. Se você já venceu a inveja, eu preciso vencer. É assim que é ajuda mútua, sem vergonha, aceitando que é apenas um mau funcionamento do amor próprio. Porque às vezes, quando eu olho o vizinho e invejo, na realidade eu estou almejando um status que é dele. Não estou nem falando de status social, espiritual até. Ok? E a entrega, olha, que é permitir que essa força maior ajude a sua vida. Aí você vai lá e fala a pessoa, você é uma expert em inveja, né? Você já está melhor, né? Tá melhor. Você podia me ajudar? Posso. O que eu posso fazer, hein? Aí ela chega e fala assim, olha, para de roubar cavalo. Ah, o que você quer dizer com isso? Para de olhar para o seu vizinho. A gente não se entrega. Não faz o que o outro manda fazer ou sugere fazer, que é do nosso jeito. A gente faz isso com Deus. Ai, meu Deus, eu estou com esse problema aqui. O senhor pode me ajudar? Aí Deus pega. Aí eu fico segurando. Eu não entrego. O que o senhor vai fazer? Eu quero saber o que ele vai fazer. Como assim? Ou então a gente entrega e toma de volta, porque tem que ser do meu jeito. Aceitação, fé e entrega. Isso só é possível com o amor próprio. Se eu não tiver amor próprio, eu vou sempre querer, vou estar sempre naquele raiva, culpa, medo e controle. Não, responda por você. Puxa, mas e se eu fui pego num erro? Erros são erros. Lamentável, foi um erro estúpido, não devia ter feito isso mesmo. Mas olha, se você lamber meu pé aqui, eu te desculpo. Não, lamber seu pé não resolve o que eu fiz. Não, eu quero ter a dignidade de reparar. Se você não sabe como me orientar como reparar, então eu não preciso da sua ajuda. Deu para entender? O que é amor próprio? Porque é assim que a gente pega. Sabe uma coisa que eu descobri? Alguém já caiu, foi pego aí por algum estelionatário? Já, né? Já foram comprar um terreno que vale 100 mil reais e deu um cheque de 5 e achou que era esperto? Você sabe que juiz de direito não condena estelionatário? Porque o cara que vai atrás de um bom negócio também é estelionatário. Deu para entender? É isso que nós estamos falando agora aqui.
Seja honesto, honestidade, mente aberta e boa vontade. Isso não é para o meu bico, acabou. Não existe coisa fácil. Faz sentido? Bom, vamos lá. Então nós vamos ter agora, não é mais dependência emocional, é interdependência pelo plug do amor. Nós vamos nos ligar, olha. Isso aqui parece a gente dentro do elevador, não é? Com as aulas se tocando, mas nós não vamos mais se incomodar. Não vamos achar legal ver as pessoas, olhar as pessoas, conversar com as pessoas, ver as coisas, né? Participar, né? E aí vem esse processo aqui que eu acho muito interessante, que deve ser, é uma sugestão que a gente dá para as casas espíritas, tá? Porque isso aqui nasceu de um estudo, não é um estudo, que a Cássia, que é a diretora de assistência espiritual lá da federação, ela me chamou para a gente poder fazer umas palestras para ajudar os oradores espíritas da federação a falar mais sobre dependência química, como prevenção. Tudo bem, fui lá. E aí ela colocou isso aqui. Eu achei tão interessante que eu só mudei um pouco a ordem. Eu falei, olha, eu acho que tem que ser nessa ordem. E para memorizar, lembra da carne. Sabe aquela sopa que você faz com músculo, que é o Assen? Não tem uma carne que chama Assen? Então, e não é uma sopa nutritiva? Então, o que nutre o amor próprio? Quando alguém chega aqui precisando de ajuda numa casa espírita. Primeiro, o acolhimento. É o A. O acolhimento cristão. Vinde a mim todos que estão em sofrimento. Que sofrimento é esse? Da mudança. Sabe, do tipo, olha, as coisas não são mais do jeito que eu quero. Que bom. Porque quando é do jeito que você quer, você se dana. Vamos fazer diferente? Vamos, então é aqui mesmo, fica tranquilo. Ó. Fica tranquilo que nós vamos te ajudar. Depois, consolo. Meu jugo é leve. Mas o que eu tenho que fazer? Apenas estudar a sua dor. Ah, eu não tenho que pagar dízimo? Não. Não tenho que fazer jejum? Não, meu. Eu não tenho que ajoelhar no milho? Não, meu. Apenas vamos ajudar você a estudar a sua dor. Seja bem-vindo. Calma que isso não é tudo. Essa é apenas uma etapa, um momento crucial na sua vida. Cruz. Que eu estou bem no meio da cruz. E agora? Eu continuo fazendo a mesma coisa ou eu escolho um outro caminho? Por isso que é um momento crucial. Não é? E aí, em seguida, não adianta acolher e consolar sem esclarecer. Vamos estudar a tua dor, então. Vamos ver o que está acontecendo com você. Né? Eu posso te ajudar. E olha, você me trouxe um problema que eu também tenho. Eu não posso te ajudar. Mas eu sei quem pode. Quem é que está me ajudando? É o meu mentor. Nossa, mas você conversa com o mentor? Converso. Ah, então você é médium? Não, é porque ele é encarnado ainda. O meu mentor é encarnado. Ele é uma pessoa que sabe mais do que eu o que eu estou precisando te ensinar. Não é interessante? E depois a motivação. Vai lá e faz diferente. Né? Isso aqui é exatamente o que aconteceu com a mulher que foi apedrejada lá. A mulher adúltera que foi apedrejada. O que Jesus fez? Acolheu, consolou a mulher, esclareceu para ela o que estava acontecendo e motivou a fazer diferente. Não é? Esse aqui é o A100. Okay? Com isso, no mundo de regeneração, que é esse aí, ó, a nossa visão de mundo vai mudar. O mundo é o mesmo. Nós somos as mesmas pessoas. É a nossa maneira de se ver, de se entender, de se sentir que vai mudar. O mundo é o mesmo. Nós mudamos. O mundo é o mesmo. Tá? Aí, é pela ajuda mútua, que inclui inclusive os animais, que nós vamos realmente mudar o planeta. Não é? Os animais estão vindo junto com a gente. Não é? Nós somos os superiores a eles. Uma vez eu ouvi uma expressão de que o pessoal fala, mas você come frango, você mata pessoas. Mas olha, se eu pudesse conversar com um frango, eu tenho certeza que ele falaria assim, não, meu senhor, é uma honra deitar num prato para alimentar uma pessoa como o senhor. Agora, eu posso, não é verdade? Não se fazer sacrifício humano para agradar os deuses? Para as galinhas nós somos deuses, meu. Não é? Agora, vai chegar um dia que nós não vamos precisar mais viver de tantas coisas materiais, mas é verdade, né? Os seres nós não daríamos a nossa vida para Jesus? Eu não salto no escuro, nos braços de Deus, sem saber o que tem lá no escuro? Claro que eu sei, tem Deus, por isso que eu saltei, né? Mas eu não tenho exatamente onde Ele está, o que Ele vai fazer, né? Aí, olha, nós vamos poder tocar Deus, porque no mundo de expiação e provas, né, segundo a Capela Sistina do Michelangelo, a gente não tocou Deus. Por quê? Porque Ele tem que ser do jeito que a gente quer. No mundo da regeneração, não. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim?
qual é a sua vontade sobre mim. Não estou mais orando para que o Senhor faça o que eu quero, né? Eu estou orando para saber qual é a sua vontade sobre mim. Quando eu souber disso, aí eu vou pedir coragem, paciência, resignação, perseveração, que me fortaleça, que me ampare para atender a sua vontade sobre mim. Que não é nada demais. Ele só quer que você faça a sua parte, porque Ele conta com você, né? E aí está um exemplo máximo, né, de quem veio aqui há 2000 anos atrás e já fazia isso, plenamente. O que nós estamos começando agora no mundo de regeneração. Ele fazia plenamente. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ou o bom, o bem, o belo e o verdadeiro. Tá bom, pessoal? Era só isso, tá? Tem uma casinha, sabe? Tá bem, né? Agora vem as perguntas? Tá. O que é um psicopata? Não vai falar que é um pato psicológico, né? A mulher do pato não é, né? Então, a psicopatia, esse nome, veio pelo mundo da psiquiatria com vários significados, né? Hoje, a psicopatia é um nome antigo que se dá ao transtorno de caráter, tá? O transtorno de caráter é aquela pessoa que faz um monte de coisas muito fora que o humano concebe, é muito próximo do animal, muito instintivo, tá? Mas às vezes são pessoas inteligentes, mas que têm pouco acesso às emoções, tá? Então, como ele não tem emoção, a inteligência dele não nada trava a inteligência. Não tem medo, não tem culpa, não tem raiva. Ele faz tudo frio e calculado. Então, é aquelas histórias, quer dizer, você vê, matou a mãe, separou em pedacinhos, fez coxinha com a carne, vendeu na feira. Aí você vai lá e pergunta, mãe, por que você fez isso com a sua mãe? Ela roncava à noite. Mas como assim? Né? A gente percebe que é um animal que pensa. Aí, quando eu falo que normalmente o psicopata é realmente um animal recém-chegado à esfera hominal, o pessoal fala, então o espiritismo justifica o que os psicopatas falam? A gente explica, mas não justifica, porque psicopata não pode andar à solta. Ele é um animal que pensa, então ele tem que ser realmente tratado com técnicas behavioristas. O que é isto? Fez certo, ganha torrão de açúcar. Fez errado, ganha choquinho. Porque é assim que funciona. Se você parar de fazer isso, quando você vai nos manicômios judiciários que tem psicopatas internados, eles são extremamente espertos. Normalmente, como é que eles fogem? Eles pegam alguém que chegou novo, né? Um faxineiro novo, e se faz de coitado. Eu estou aqui porque não sei, né? Aí o faxineiro fica com pena, abre a porta e manda ele fugir. Antes de ir embora, ele pega, quebra um cabo de vassoura e mata o faxineiro, para ele poder ir mais longe, sem saberem que ele fugiu. Isso é psicopata, tá? Tem algum aí? Não, né? Psicopata não vem ser de espírita, né? A intuição pode ser a leitura da intenção do outro via pelo espírito, seja encarnado ou desencarnado? Já respondeu. Perfeito, definição perfeita. Eu não definiria melhor isso. A intuição é bem isso, é a captação perispiritual, que a parapsicologia chama isso de campos informacionais. Todos vocês estão pensando, e esses campos ficam aí, né? Mas eles não têm endereço certo. Mas se eu tiver aquele, eu esqueço a palavra, vontade de apelo, pum, eu sintonizo e capto, né? Aí eu fico, por isso que às vezes você entra num ambiente onde pessoas estão pensando maldade, você se sente mal. Agora, você vai num ambiente onde as pessoas estão orando, você se sente bem. Isso é mediunidade, né? Perfeita definição, né? Quem escreveu já respondeu. Sobre a esquizofrenia, ela tem cura? Por exemplo, dá o exemplo do filme Mente Brilhante, que a pessoa tem desconfiança, cisma, essas coisas. Então, a esquizofrenia, como definição de doença física, orgânica, não tem cura, tá? Ela já é a cura, tá? Nascer esquizofrênico não é para quem quer, é só para quem pode, tá? Quando você está lá desencarnado, eu quero nascer doido. Não, você não tem capacidade para isso. Vai nascer com frieira, vai nascer com vesgo, sei lá, vai alguma coisa mais simples para você. Mas olha, nascer com esquizofrenia não dá, porque é grave. São espíritos que alcançaram, como é que chama isso? A misericórdia divina de nascer esquizofrênico, tá? Então, a própria doença deles é o tratamento para eles, tá?
Ok? Quando eles desencarnam, eles estão melhorados de uma série de coisas, tá? A palavra não é expurgar, é colocar as coisas no lugar certo. É isso, é ajustar as coisas, né? Isso. Um esquizofrênico hoje, com os tratamentos que nós temos, é que nem o câncer. Hoje em dia, então, hoje tem pessoas que têm câncer e não morreu. Porque antigamente você falava, eu estou com a doença ruim. No dia seguinte o cara não está mais lá, morreu. Né? Hoje não, hoje as pessoas tomam remédio, vivem aí com câncer e morrem de susto. Não morre nem de velhice, né? Morre de susto, né? Pode. Hoje com os tratamentos, o embotamento afetivo e a degeneração do aparelho psíquico é tão trabalhada que as pessoas voltam a estudar, voltam a trabalhar, apesar daquele que nós chamamos hoje de defeito esquizofrênico. Fica lá uma dificuldade, mas hoje as pessoas, se ela tratar direitinho, ela tem, eu vou dizer, uma vida quase normal, porque ela só não tem vida normal porque as pessoas têm preconceito. É só isso, né? Me dá duas questões aqui. Além de amor e compreensão, como ajudar um filho com TDAH? E se também, como ser forte, corajoso, vencer o medo? Então, o TDAH... Então, o TDAH também é uma entidade nosológica que existe, mas a maioria das vezes o diagnóstico não está muito correto. O que a gente observa é que crianças com dispersão da atenção e hiperativas, muitas vezes nem têm dispersão da atenção e não são hiperativas, elas têm depressão. A criança com depressão manifesta sintomas diferentes. Ela fica inquieta e fica dispersa. Você trata a depressão, ela melhora do TDAH. Agora, existe, por herança genética, eu acho isso é muito provável, que é a encarnação de entidades que nunca nasceram no planeta Terra, tá? Que é essa grande estratégia do plano espiritual. Estão trazendo entidades que não têm karma para vir para o planeta Terra. Então, o que significa isso? Ela não deve nada para ninguém. Normalmente, crianças, corpos infantis que encerram esses espíritos, ficam inquietos. Tá? Mas não é doença. Às vezes, por excesso de inquietação, vale a pena até medicar, no sentido de que o desenvolvimento da personalidade física dessa criança, porque nós queremos que ele fique adulto, tá? Seja feito sem atropelos, sem preconceitos, sem intervenções erradas, porque essa criança ela vai ser julgada, condenada, executada pelo modelinho engessado de ensino que nós temos no mundo. Okay? E ela vai até a fase adulta? Não, às vezes ela melhora. Mas tem Alguns ficam, porque acho que foi mal diagnosticado e maltratado na infância. Pouco tratado. Maltratado não é a palavra, mas pouco tratado. Né? O psiquiatra não ouve o paciente, simplesmente manda para a terapia e se limita a receitar antidepressivos e medicação para dormir. Como abordar ele que a pessoa quer se expressar, quer falar? Então, mas sabe, eu costumo dizer que esse médico é o Dr. Calvo. Vocês conhecem o Dr. Calvo? Não o Alberto Calvo. Não, o Alberto Calvo eu conheço também. Já está meio velhinho, né? Já não está falando coisa com coisa. Mas eu fui aluno dele, né? O Dr. Calvo é aquele que quando você vai lá, você só vê a calvície dele. Porque ele nem levanta a cabeça da mesa para te olhar. Bom, então o que eu quero dizer? Se você está indo num psiquiatra que não te ouve, troca de psiquiatra. E avisa para ele, eu não vou vir mais no senhor porque o senhor não me ouve. Pronto. Porque você não pode ir embora sem ajudá-lo, tá? Isso é atitude de amor. É verdade. É atitude de amor. O psiquiatra também é gente, tá? Ele ouve, tá? Olha, essa é a última porque a gente está sempre estourando. Ok. Eu escutei o estouro. Jesus sendo um terapeuta e que não jogava pérolas aos porcos, como poderíamos classificar psicologicamente a multidão que ouviu o sermão da montanha. Eu não sei se... Porque existem 3 coisas que deturparam as Escrituras. Né? Primeiro, que o Cristo, próprio autor, não escreveu nada. Escreveram sobre ele, certo? Muito tempo depois que ele morreu. Então não dava nem para checar se o que aconteceu era verdade ou não. Tá? Primeiro, houve traduções de língua para língua, que já geram uma série de dificuldades. 2 dificuldades na tradução. Primeiro, existem termos que na hora que eu vou passar para outra língua não existe.
Então, o tradutor tem que entender o que foi dito e escrever com a palavra dele. O que será que esse tradutor entendeu? Então, tem muita coisa no Evangelho que provavelmente não é verdade, ou não representa a realidade total das coisas. Pode ser que quando eles falavam de multidões, naquela época podia ser assim, ó. Isso é uma multidão naquela época. Não tinha cobertura, não tinha sistema de som, não tinha cafezinho, só tinha pão que se multiplicava e peixe que se multiplicava. Isso podia ser isso. Mas podemos fazer uma alusão às entidades desencarnadas que podiam ser em muito mais multidão do que nós estamos vendo que estão aqui hoje. Ó, né? A gente fala assim, elas estão aqui, as entidades. Então não estão aqui. Elas estão aqui, estão ali, né? Elas estão aonde o hiperespaço permite estar. Né? Além do que, deve ter máquinas que traduzem a minha palavra articulada para que eles captem em forma só de pensamento. Porque muitos podem não entender nada do que eu estou falando. Né? Mas tem que entender o que eu estou sentindo. Né? Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela atenção e pelo carinho. Estou saindo aqui muito feliz. Foi muito gostoso.